Oi, galera! Então, nesse período de pandemia, nós estaremos fazendo algumas atividades aqui pelo portal da escola. Um dos motivos que a gente está justamente dentro de casa é por conta dessa gripe coronavírus. O importante é que a gente se mantenha nesse momento dentro de casa. Outra coisa que a gente precisa se preocupar é na questão de lavar muito bem as mãos. Você precisa estar atento a esse fato. Nossas aulas vão seguir o mesmo padrão de dentro de sala de aula. Vamos seguir os mesmos horários, vamos utilizar em alguns momentos os cadernos, os livros. É muito importante que você tenha todo o seu material escolar à mão no momento das aulas. Também estaremos seguindo a rotina, no horário de 7h30 da manhã, ok? Uma das coisas que a gente precisa aprender nesse momento é lavar as mãos corretamente. O que você precisa no primeiro momento? Se preocupar, quando estiver lavando as mãos, em ensaboar com bastante sabão para que você tenha bastante espuma. Você não pode fazer uma lavagem de mão correndo. Você pensa no seguinte, que você nesse momento que você está lavando as mãos, você vai cantar parabéns 2 vezes. Dessa forma, você vai conseguir esfregar todas as 2 mãos nas palmas e nas costas das mãos. Você vai esfregar entre os dedos e também as unhas. Um detalhe importante que você precisa lavar também o seu punho. Para isso, é necessário que você não tenha pressa, para que você possa fazer a higiene das suas mãos de uma forma correta. Então, a nossa preocupação nesse momento de estar dentro de casa é porque, de uma certa forma, a gente se protege e acaba protegendo ao outro, porque a transmissão acontece justamente com o contato de pessoas, né? Porque a gente passa a gripe de um para outro. Um dos grupos que mais sente essa gripe no momento é os idosos, mas isso não significa que não alcance adolescentes, crianças e adultos. Nesse momento, o grupo de riscos são os idosos, justamente porque nele a gripe se manifesta de uma forma muito agressiva e alguns vão a óbito. Então, por isso que é importante manter a higiene. Se você esteve na rua, ao chegar em casa, você toma um banho, tira essa roupa, coloca na roupa suja para lavar, evita o contato com o externo para dentro de casa. E é muito importante que você não saia de casa. Vamos assistir agora um vídeo falando um pouquinho mais sobre o coronavírus. Oi, amiguinhos! Esta é a Bia. Nos últimos dias, ela tem estado um pouco preocupada. Ela escutou os adultos conversando sobre um vírus perigoso que se originou na China, chamado coronavírus. As pessoas facilmente se contagiam e algumas até morrem. Também ouviu dizer que esse vírus está agora em muitos países, incluindo o seu. Lá na escola, disseram-lhe que por algum tempo não teriam aulas para evitar o contágio. Ela estava tão preocupada, não sabia o que fazer. Foi aí que Bia conversou com a mamãe e ela lhe explicou algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui nesse mundo, estamos expostos a muitos perigos, uns visíveis e outros tão pequenininhos que parecem invisíveis, como é o caso desse coronavírus. A boa notícia é que você pode fazer sua parte para evitar o avanço dessa doença. Lave as mãos com frequência, com água e sabão. E, se possível, também use álcool gel desinfetante. Preste atenção como você deve fazer quando precisar espirrar ou tossir. É em direção do cotovelo, não das mãos. Mas se você precisar usar um lenço descartável, jogue-o fora e lave as mãos em seguida. Coma alimentos saudáveis que possam fortalecer as defesas naturais do seu corpo. Bebidas quentes, sopas também podem fazer muito bem. Beba água de 15 em 15 minutos para ficar sempre bem hidratado. Evite lugares lotados, espaços fechados ou estar em contato com pessoas que já estão resfriadas. Durma cedo e, se sentir febre, tosse ou dificuldade para respirar, não demore para avisar o papai ou a mamãe.
Até mais, amiguinhos! Então, nós vamos pegar o nosso livro de arte para a gente poder relembrar o que está escrito lá sobre luz e cor. Eu vou dar um tempo para que você pegue seu livro de arte e abre na unidade 1 para a gente poder ver direitinho a página e o que eu estou falando. Luz e cor. Para enxergarmos as cores dos objetos e seres ao nosso redor, precisamos da luz. Os pintores perceberam isso e começaram a experimentar o efeito da luz na forma como enxergamos as coisas. Eles pintaram várias paisagens em momentos diferentes do dia e, com isso, criaram novas combinações de cores que até hoje impressionam a quem vê. Claude Monet, 1840-1926, foi um pintor francês que ficou famoso por explorar os cenários em diferentes momentos do dia e registrar na pintura a impressão que as cores davam às paisagens. As cores estão por toda parte, mas você já se perguntou no porquê de estarem onde estão? Você enxerga a mesma cor que seus amigos? Já se sentiu mais apegado em uma cor do que em outra? A teoria das cores pode te ajudar a entender o porquê. A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é do famoso filósofo grego Aristóteles. Ele concluiu que as cores eram uma propriedade de seus objetos, ou seja, assim como peso, material, texturas, eles também tinham cores. Mas não era bem assim. Já um tempo depois, um cara chamado Leonardo da Vinci resolveu vasculhar mais e entender sobre as cores. Foi então que ele afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Mais para frente, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do Sol na formação das cores. Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma, e denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte: Isaac colocou um prisma em frente a um feixe de luz branca, e ao atravessar o prisma, a luz se separou em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro, mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente, colocando na frente um outro prisma invertido, onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação foi pintar um disco com essas cores do espectro e girar. Ao entrar em movimento, cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente, o disco dá a ilusão de ficar da cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto, mas sim na luz. Então beleza, agora que você conhece os primeiros estudos, vamos para alguns conceitos básicos dos sistemas de cores. As cores são divididas em primárias, secundárias, terciárias e neutras. As primárias são separadas em 2 subgrupos, aditivas e subtrativas. As aditivas possuem como cores primárias o vermelho, verde e azul, tendo a famosa sigla em inglês RGB. São usados comumente no meio digital. A televisão e outros displays de vídeo e o computador são um exemplo comum do uso de aditivas. No outro subgrupo, as subtrativas são usadas na mistura de pigmentos ou corantes, como nos impressos. Atualmente, as primárias mais usadas nesse meio são ciano, magenta, amarelo e o preto. Esse modelo de cores é chamado de CMYK. Agora vejamos nas cores secundárias. As cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de 2 cores primárias. No sistema clássico de cores empregado por Leonardo da Vinci, aprendemos desde pequeno que as cores secundárias são o verde, mistura do azul com o amarelo, laranja, mistura do vermelho com o amarelo, e o roxo, a mistura do azul com o vermelho. Mas como vimos, hoje em dia os sistemas de cores mais fiéis e atualizados são o RGB e o CMYK. Aqui são as cores secundárias, essas geradas na junção de cada círculo,
são as cores primárias um do outro, ou seja, as cores secundárias do RGB são as primárias do CMYK, e vice-versa. Já nas cores terciárias, elas são o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, onde originamos uma terceira cor. Alguns exemplos de cores terciárias são o vermelho arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, o vermelho alaranjado, azul esverdeado e o azul arroxeado. Lembrando que a ordem das cores terciárias pode se alterar de acordo com o sistema de cores adotado, RGB ou CMYK. Com isso, nós temos uma base para falar de cores complementares também. As cores complementares são as que se contrastam, pois elas não apresentam vestígios de pigmentos em comum entre elas. Para identificar uma cor complementar, basta examinar o círculo cromático e achar as cores que estão de lados opostos no círculo. Isso também funciona para cores primárias e secundárias. E por último, as cores neutras. As cores neutras são o branco, o preto e principalmente as diferentes tonalidades do cinza. Sua característica é possuir baixa intensidade, reflexo e energia. No entanto, também podem ser todas as tonalidades mais fracas das outras cores, como o bege e o marrom. As cores neutras geralmente são utilizadas como complemento das demais cores. Bom, após concluirmos esse assunto, podemos passar para um assunto mais curioso. Por que existem cores diferentes? O que faz o verde realmente ser verde e o vermelho realmente vermelho? As cores se diferenciam de acordo com sua frequência de onda que é refletida. Aqui temos as cores do espectro com suas correspondentes frequências e comprimentos de onda. Lembrando que o branco e o preto, convencionalmente designados por cores, são apenas resultado da presença ou ausência da luz. A cor branca é a luz pura, em que é uma reflexão total das 7 cores, e a cor preta é a ausência total da luz, pois as cores não se refletem, elas são totalmente absorvidas. Um objeto terá determinada cor se não absorver os comprimentos de onda que correspondem àquela cor. Ou seja, para um objeto ser vermelho, ele deve absorver todas as frequências, menos a do vermelho. Portanto, por não se tratar de uma propriedade do objeto, mas sim de um elemento perceptivo, a cor tem uma série de implicações na psicologia. Dessa forma, cada cor provoca uma resposta diferente nos seres humanos. Mas atenção, isso varia muito de pessoa para pessoa. Cultura, idade, sexo e muitos outros fatores podem mudar a percepção de uma cor. E não tenha dúvida, as cores são poderosas e usadas estrategicamente nas criações mais inteligentes, principalmente na publicidade. Então nós vamos estar fazendo uma atividade de fixação. Você vai precisar de uma folha, de lápis de cores, porém, se você não tiver uma folha de ofício, você pode estar fazendo o desenho no caderno de caligrafia. Aí você pode pensar assim, poxa, mas o caderno de caligrafia tem aquelas linhazinhas fininhas e a outra mais extensa. Não tem problema, nós vamos usar para fazer o desenho. E nesse desenho você vai pintar uma paisagem de dia e uma paisagem à noite. Lembrando que luz e cor. Olha no livro para ver o que diz. Então, galera, tenho certeza que vocês já terminaram a atividade. Quem não terminou, qualquer dúvida, a gente está no grupo do Zap, tá bom? Beijo. Ou no portal da escola. Nós estamos lá agora no restante do tempo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você tira pelo portal ou no grupo do WhatsApp.